Começando mais um episódio do BNcast, um episódio especial. Já começo logo apresentando a contratação do Camisa 10. Vinícius Custódio, jornalista da TC News, colunista também da 98 News, uma rádio de Belo Horizonte, com grande experiência no jornalismo, no mundo financeiro, irá agregar muito conhecimento, muito dinamismo em nosso podcast. Vinícius, muito obrigado por aceitar o nosso convite e aqui a nossa parceria para o BNcast. Bruno, é um prazer estar aqui com você, com o seu público, com o Dr. Álvaro, que é o nosso convidado, a gente vai apresentá-lo daqui a pouco. Essa parceria, tenho certeza que vai ser ótima. O Bruno entra com o dinheiro, eu com o carisma, e assim a gente vai, né, Bruno? Olha, você está autorizado a trazer a boa fase do seu time, é um dos maiores palmeirenses que eu conheço. Olha, tomara. Então, obrigado a você aí do outro lado da tela que nos acompanha. O Bruno falou muito bem, hoje a gente vai tratar sobre futebol, sobre direito, sobre economia também, porque a gente vai falar sobre a recuperação judicial do São Caetano, né, um dos times mais tradicionais aqui do ABC Paulista. E para isso, a gente recebe o doutor Álvaro Barbosa, que é o advogado responsável por cuidar desse processo. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu, Vinícius, agradeço aí. Bruno, muito obrigado pelo convite, pelo seu canal, pela iniciativa. Nos acompanho aí virtualmente, é uma honra aí estar prestigiando o seu programa e vim trazer meu chapéu, né? Porque um tem o dinheiro, outro tem o carisma, tem que ter o chapéu, né? Então eu vou trazer o chapéu aqui também, né? Pra pegar um pouquinho. A estrela do episódio é o convidado. Meu Deus do céu. Foi bem. A camisa 10 fica ao lado e o brilhantismo fica convidado. Poxa vida, não é tu aqui o apresentador master mesmo, né? Mas obrigado. Obrigado por comparecer, aceitar o nosso convite. E hoje vamos tratar esse tema super relevante. Vamos falar sobre a recuperação judicial do São Caetano. Vinícius, como podemos conduzir a nossa conversa? Doutor, vamos começar falando sobre esse processo. A recuperação judicial do São Caetano foi aprovada em outubro de 2024. A gente está em maio de 2026. Então, daqui a pouco, o processo vai completar 2 anos. Como está a situação, por gentileza? Graças a Deus, caminhando tudo certo, muito bem. A gente ficou com uma expectativa muito feliz de ter tido essa aprovação da justiça, essa credibilidade, essa chancela da justiça em voltar o São Caetano a brilhar os seus tempos áureos. Então, o São Caetano aqui, para quem não é muito da cidade do ABC Paulista, ele é lembrado muito como Azulão. Então, alguns anos atrás, aí, quase 1 ou 2 décadas atrás, era muito comum se falar do Azulão durante o Brasil todo. Tanto é que São Caetano chegou a ter mais de 300 escolinhas de futebol, inclusive fora do Brasil, justamente por esse crescimento que ele teve aqui 1 ou 2 décadas atrás, demonstrando aí, a gente fala, a força do interior paulista e a força e a garra aí das pessoas. E dentro do processo não é diferente. Nós estamos aqui a completar quase 2 anos. O administrador judicial vem fiscalizando aqui nossos serviços, graças a Deus, dentro da legalidade e permitindo em breve que nós realizemos um ato processual que é muito conhecido, que chama Assembleia Geral dos Credores. É um ato jurídico, para quem não é do ramo do direito, onde se faz uma reunião parecida com aquela assembleia de condomínio, onde se encontra todos os credores e ali, se tudo correr bem, conseguiremos a aprovação aqui de mais uma credibilidade para conseguir aqui dar a força necessária do ponto de vista financeiro, para que tenha tranquilidade financeira, para que no gramado as coisas transcorram cada vez melhor também. Perfeito. Doutor, dentro dessa logística do processo na recuperação judicial, qual é o maior desafio encontrado na prática em gerir o acompanhamento judicial dessa questão que envolve São Caetano? Eu acho que o início foi uma questão documental, sabe, Bruno? A gente teve umas gestões aqui passadas que tivemos algumas dificuldades administrativas, operacionais, logísticas, e para uma recuperação judicial ser aprovada, a parte documental e financeira ela tem que ser muito bem demonstrada e comprovada. E essa situação de gerenciamento anterior, que eu digo que era profissional, mas às vezes faltava uma situação ou outra ali para poder dar um ajuste melhor, acabou sendo um dos maiores obstáculos. Então, hoje, dentro do processo, eu diria que o maior obstáculo foi conseguir ter o suporte documental, financeiro e de informações para o juiz dar a credibilidade, como deu, de permitir a recuperação judicial. Então, dentro do processo hoje, a maior dificuldade, o maior desafio que eu diria, eu nem uso o termo dificuldade, desafio, mas o maior procedimento que nós teremos aqui por diante é conseguir pedir mais esse voto de confiança aos credores. Falar, credores, nós seguimos até aqui, temos uma história bacana, temos um time de quase 40 anos,
podemos aqui continuar essa história bonita aqui com a confiança de vocês aqui em permitir um parcelamento da dívida que vocês têm, um desconto, um parcelamento? Então, eu acredito que agora é uma etapa que acreditamos que vai correr bem, pelo que nós sondamos as pessoas e o nosso chamado corpo de pessoas que envolve esse processo. Doutor, duas rápidas perguntas. Quais são hoje os principais credores do São Caetano? E quando o São Caetano fez a recuperação judicial, a dívida girava em torno de 70 milhões de reais. Qual que é o tamanho da dívida hoje? Ela tem essa proximidade, essa ordem de grandeza, ela permanece com essa ordem de grandeza. Claro que ela tem uma evolução que vem acontecendo mês a mês por conta de atualizações, juros e correções. É um pouco menor agora por conta da recuperação judicial, mas ainda existe. E hoje o nosso maior credor, assim por dizer, do ponto de vista de quirografário, que é uma classificação dos credores que a gente fala que não são os trabalhistas, que é os chamados credores civis. O credor civil, assim por dizer, é um fundo de investimento que acreditou lá atrás em realizar uma operação e ele se enquadra ali dentro de um dos maiores credores nosso fundo de investimento. Então, inclusive é um fundo da cidade, a gente evita de falar o nome aqui, Sim, de certa claro, maneira, sim. aqui por questão só de processualística, né? Mas é um fundo que nós acreditamos aqui que vai dar esse voto de confiança. Então, a gente sabe que busca honrar com os compromissos que temos aí demonstrados com esse fundo. Então, a gente acredita que em breve seja aí um novo parceiro nosso. Ó, o Brunão já tem Perfeito. uma próxima pergunta. Só deixa eu aproveitar a audiência de quem está nos acompanhando. Assunto muito importante para quem gosta de futebol, para quem gosta de acompanhar também essa questão de recuperação judicial. A gente vai entrar em mais detalhes do processo, mas para pedir o like. No caminho até aqui, doutor, para a gente fazer a gravação, o Brunão me ensinou um termo que eu vou usar agora, que é a jurisprudência pacífica. Deixa o like aí, a jurisprudência pacífica. Ou seja, não faz mal para ninguém, não tem nenhuma contraindicação. Você deixa o like, você ajuda aqui o nosso trabalho. Fechado? Essa conversa vai ser dividida em duas partes. Você está acompanhando a primeira parte agora, que é para falar sobre a recuperação judicial, detalhar esse processo. Num segundo momento, a gente vai continuar conversando com o doutor Álvaro sobre o atual momento do São Caetano também, principais linhas de receita, planos de futuro. Então você fica aqui com a gente para continuar nessa conversa legal, vai deixando o like e o comentário também. Fechado? Você, Brunão? Perfeito. Deixa o like aí, você que está nos acompanhando de casa. Doutor, retomando o assunto, muito interessante, mencionou referente à expectativa de ser realizada a Assembleia. Como está sendo os preparativos para esse marco processual, que é muito importante dentro da recuperação judicial, e com esse ato sendo cumprido, quais os próximos passos dentro da gestão? Maravilha. Então, hoje, a etapa seguinte é essa assembleia que nós acreditamos que deva ocorrer daqui 30 até 90 dias, aproximadamente. Certo. O procedimento de ritualística é um edital que se publica, então é um jornal que estabelece ali a relação de pessoas autorizadas a participar deste ato. E nesse dia é presidida pelo administrador judicial, uma pessoa que conduz também a mesa dos trabalhos, e ele vai justamente pegar a votação das pessoas para dizer, olha, nós queremos aprovar, hipoteticamente, X percentual de desconto no seu crédito e queremos aprovar X período de pagamento no seu crédito para poder lhe pagar. Então, o ato será realizado nessas formatações. Então, nós iremos pedir um desconto do crédito da pessoa, para aqueles que são de natureza civil, principalmente. Iremos pedir um prazo de carência, falar, olha, me permita pagar dentro de um X período, iniciar o pagamento dentro de um X período, e depois um período de pagamento. Normalmente, via de regra, autoriza-se muitas vezes até 15 anos esse pagamento. Então, não vou dizer que seja esse o nosso prazo, mas via de regra, algumas recuperações judiciais adotam esse parâmetro de período de pagamento. O Bruno comentou, doutor, no início da conversa, né, que eu trabalho no mercado financeiro e há 6 anos o que eu faço é ficar avaliando empresa, negócio. E o senhor deve saber melhor do que eu que o Brasil passa por uma série de recuperações judiciais tratando do ponto de vista empresarial. Tem muitas empresas, capital aberto, capital fechado. Então, o termo recuperação judicial, para mim, leigo que sou do direito, ele está muito associado à empresa. E aí, estudando aqui para a nossa conversa, eu vi que o São Caetano fez uma recuperação judicial. O clube virou uma empresa, a gente está falando muito de SAF no futebol. O São Caetano hoje é uma SAF ou nada a ver, doutor? Boa pergunta, sabe? Realmente é bem explicado. O São Caetano é uma empresa limitada. Entendam bem. É uma LTDA? É uma LTDA. É uma empresa que tem um CNPJ, que tem um LTDA e tem um sócio-diretor. E, para falar a verdade, um sócio único, que é o nosso querido presidente Jorge Machado, que conduz os trabalhos. Então, ela é uma empresa única, LTDA,
que não tem a chamada Sociedade Anônima de Futebol, ela não tem a situação da SAF, que envolve muitas vezes vários sócios, várias diretorias, não é o nosso caso, e ela também não entra dentro de um regime de votações por voto de maioria. Ela é realizada a votação única e exclusiva, a decisão, pelo presidente Machado. Então isso facilita muito os trabalhos e as conduções dos destinos dessa empresa. Então, como não tem várias pessoas a serem, entre aspas, autorizadas ou aprovadas, ela tem uma fluência mais rápida, ela tem um caminho mais ágil de poder tomar decisões. Então, hoje o São Caetano ele é uma empresa, como todos conhecem. Ele, no passado, há alguns anos atrás, ele teve como sócio uma associação, que era muito conhecida como AD São Caetano, que teve aí, que era muito tradicional, mais alguns anos atrás, mas isso já se profissionalizou. Então, eu digo que foi uma evolução. Os clubes menores nascem, via de regra, como associações, de benemerência, de voluntariado, depois ele se torna uma empresa limitada, que tem um profissionalismo, tem um rigor técnico, um formalismo melhor, e posteriormente, dado o tamanho que possa se tomar, se toma uma SAF, uma Sociedade Anônima do Futebol, que permite aí ter sim aí um volume financeiro muito maior, uma gestão por diretorias financeiras, de várias outras comerciais e marketing, que permite uma gestão um pouco mais aprimorada também. Então eu diria que hoje São Caetano é uma limitada, como todos conhecem aí no dia a dia. Legal. Sim. É interessante essa formatação jurídica do São Caetano, porque em comum todos falam muito da SAF, os grandes times do Brasil em crise aparentam que a única solução de profissionalização é a SAF. Como que foi essa escolha? Não vamos optar no caminho jurídico da resolução de transformar uma SAF, não, vamos optar pela limitada, vamos fazer aqui um processo de recuperação judicial. Como que foi essa escolha? A gente buscou sempre aquilo que pudesse ser mais ágil e mais adequado para a condição do time mesmo, né? Então, o time de São Caetano, ele é um time que sempre foi muito em casa, né? A gente costuma dizer que é um time do interior, um time familiar, um time da família, né? O segundo time de coração. Então, ele já foi vocacionado a ser algo um pouco mais humanizado, eu digo, São Caetano. A partir do momento que você torna uma SAF, por algum motivo ocorre um distanciamento. Aparentemente, os torcedores e a empresa, entre aspas, time, acaba se distanciando muito. Poxa vida, ele deixou de ser aquele meu time do coração porque ela se tornou algo muito técnico e profissional. Então, por conta de vocação, foi escolhido a chamada recuperação judicial, que mantém a característica disso, dessa humanização, dessa proximidade com o seu time, com seus torcedores, né? Então, o principal objetivo nosso foi manter essa relação. Então, o Bengala Azul, os torcedores, então a nossa relação permaneceu muito igual. Se tornasse provavelmente uma SAF, deveria ter diretorias que não são poucas, são muitas diretorias, níveis de autorizações e aprovações muito grandes e um volume financeiro também de aporte elevado. Então são características que nós entendemos à época que não fazia muito sentido para o São Caetano pela vocação que ele já possuía. Eu queria mesmo... Você ia Não, fazer uma pergunta? pode complementar. Posso? Pode. Tô impedido? Pode seguir? Por favor, Não vai tomar cartão vermelho? Não, longe disso. Tava Longe disso. falando sobre SAF e tal. Eu falei, não é o caminho do São Paulo não, né, Bruno? Ai, São Paulo, viu? Meu Deus, eu já não sei mais. Eu não me faz bem. O terapeuta pediu pra eu me Não afastar falar um sobre esse pouco. assunto, por né? favor, por Pô, favor. Raí, volta pro São Paulo. Nossa, eu faço oração até pro Tele Santana já, atual fase. Doutor, mas eu queria falar realmente sobre essa relação do São Caetano com a sua torcida. Eu nasci em Santo André, eu morei em Santo André durante 28 anos e muita gente que eu conheço que morava em Santo André gostava muito do São Caetano. Durante muitos anos foi o time do ABC que representava aqui a região. Eu sou palmeirense, São Caetano ganhava do Palmeiras assim direto. São Paulo também. Era um time muito forte. Chato, aquele time chato que você ia encarar. Não é vitória garantida dos times grandes. Não. Nunca foi. Talvez hoje o time do interior, que represente um pouco o que foi o São Caetano, mas o São Caetano teve um protagonismo muito maior, porque foi vice-campeão da Libertadores, é o Mirassol, Correto. que hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro. Como está atualmente o relacionamento entre clube e torcida nesse momento pelo qual o São Caetano passa? Eu vejo que a prova viva que está caminhando bem foi o último jogo no sábado passado. Contra o Penapolense. Isso, contra o Penapolense, porque ali nós percebemos o gigantismo da torcida ainda. Estava adormecido, a palavra que eu digo. O São Caetano, sim, passa por uma situação de reestruturação, uma situação, a gente fala assim,
delicada, porque querendo ou não, toda reestruturação exige um certo cuidado, e nós tínhamos uma certa, não vou dizer dúvida, mas tinha uma preocupação se a torcida estava nos validando o nosso trabalho ou não. E eu acho que no sábado, para nós, foi um exemplo vivo, teve um número elevadíssimo de torcedores, tanto presencial quanto virtual, então apesar do resultado não ter sido favorável como nós gostaríamos, que é o acesso à Série A3, nós percebemos que esse resgate aí da comunidade, do torcer, da paixão do azulão, se está presente, ele está latente. Nós tivemos muito apoio da prefeitura local, então eu sou aqui uma pessoa muito grata aqui pelo prefeito Tite, por todo o apoio que ele vem dando, pela diretoria também de esportes, lá que também, o Mauro Chequim, todas as pessoas que nos apoiam lá no São Caetano. Nós tivemos muito apoio da sociedade civil, que são as empresas locais. Então nós temos empresas como Blindatec, Sete Mares e outras empresas que nos apoiam também como patrocinadores, apoio que pode ser feito. Então nós entendemos que, graças a Deus, a torcida está acreditando no trabalho e vem se fazendo presente, tanto virtualmente quanto também presencialmente. Claro que nós temos aí, quando o resultado não é favorável, algumas situações que geram um certo desestímulo, mas isso é natural de uma frustração de quem está brigando sempre pelo melhor, sempre para vencer. Então, a gente acredita que esse pequeno obstáculo que nós tivemos no sábado é uma situação natural de jogo e que nós continuamos, por exemplo, nas séries bases, nos times de bases nossos, com resultados maravilhosos, com vários títulos, campeonatos. Então, desde os 11 anos de idade até a nossa série profissional, estão todos lá quase preenchidos, todas as nossas bases. Então, isso nos dá realmente uma estrutura de ter quase 100, 200, 300 atletas, dependendo do período aí do ano, que está no dia a dia conosco. Então, a gente fica muito feliz em ver o São Caetano resgatando suas bases, através justamente das bases profissionais dos atletas, que são juvenis e jovens, e até os profissionais que hoje se fazem presente. Então, a gente pede para a comunidade continuar apoiando, e a gente costuma dizer, um pontual Bruno, Vinícius, algo inédito que eu não sabia que o São Caetano era. Eu recebo muitas e muitas e muitas e muitas chamadas e apoios de pessoas que não são de São Caetano. São de Minas, da Bahia, do Espírito Santo, simpatiza com o clube. É impressionante. Há um ano atrás eu fui convidado num podcast de um flamenguista que ele era do Rio Grande do Norte, um canal também justamente na área vocacionada à economia, que ele falou, olha, eu sou apaixonado pelo São Caetano. Que legal. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu via meu pai, então, e de outro estado. Então, São Caetano tem esse poder de ser o segundo time do coração mesmo. Muito legal. Olha, a gente está aqui na reta final da primeira parte da conversa, essa parte que foi dedicada a falar sobre o processo de recuperação judicial do São Caetano. A gente vai continuar conversando com o Dr. Álvaro em num segundo vídeo que você vai acompanhar aqui dentro do nosso canal. Então, se por acaso cortou o vídeo agora, você só procurar a segunda parte aqui dentro do canal mesmo. Vamos falar, Brunão, sobre o atual momento de São Caetano, vamos falar sobre receita a partir de agora, vamos falar sobre a relação que o time tem com o estádio e outras perguntas que a gente vai desenvolver ao longo dos próximos 20 minutos. Você começa? Vamos lá!